Muito bom nisso, Rafael. Tá todo mundo muito. O que tá fazendo, meu irmão? Vergonha. Isso é uma. O Tom já tá entrando aí para começar a apresentação. Tá bom? Ele só teve que sair e entrar novamente para funcionar o som dele, que tava sem som ativo dele.
Paz, meus irmãos, boa noite. Todo mundo está me ouvindo aí? Deu um problema aqui na câmera e no meu som aqui. A Cris me ajudou aqui, obrigado. Estamos aqui há alguns minutos já que estamos tentando entrar, deu um problema técnico aqui, mas você que já chegou, seja bem-vindo. A todos os pastores, líderes, estados aí que estão conosco. Sejam todos bem-vindos, queridos, queridas, né? Aos ministérios, irmãos. Estamos iniciando o nosso TLM 2025. Amém? Então, agora, para todos aqueles que estão vindo pela primeira vez, né? Os ministérios, também nossos irmãos aí das tribos indígenas que estão aí entrando conosco. Quero agradecer ao nosso irmão Gunter aí do Ministério da Restauração, que está conosco aí também, que está nos apoiando aí nas redes, nos ajudando aqui a coordenar na parte da mídia. Muito obrigado, meu irmão, nos auxiliando aí. Vamos orar, queridos, para nós iniciarmos aqui o nosso treinamento, tá? Aonde você estiver aí, vamos orar ao Senhor, porque temos certeza que Deus tem um propósito de nós estarmos reunidos aqui. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer, meu Pai, pela tua vontade sendo feita na terra. Meu Deus, através de nossas vidas que aqui estamos, meu Deus, os 4 cantos, meu Deus, do Brasil. Ali, Pai, todos que estão representando os estados aqui, ministérios, alguns países também conosco, meu Deus. Quero louvar o teu nome, meu Pai, pela vida de cada um, de cada presidente de ministério, de cada pastor, de cada líder de equipe, de cada irmão e irmã que aqui está. E que esta noite, Pai, nós não temos dúvida que tu estás trabalhando em cada casa, em cada ministério, em cada estado, em cada país que está interligado, coligado, meu Deus, em oração. E agora, Senhor, sintonizado, meu Deus, naquilo que tu quer falar conosco. Assim nós te oramos e assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Queridos, mais uma vez, aqueles que estão chegando agora, tá? Sejam todos bem-vindos. Glória a Deus. Se você tiver com seu som ligado aí, por favor, eu peço que desligue, tá? Para nós podermos avançar aqui. Deixe só a sua câmera aí aberta se quiser, tá certo? Então, nós não vamos perder muito tempo aqui, porque hoje, como é a primeira aula, nós já colocamos aqui, entramos aqui um pouquinho mais à frente, mas a próxima a gente já vai estar mais alinhado. Então, nessa primeira etapa do curso, querido, primeiramente eu quero apresentar, né, o TLM. De missões estratégicas, tá? Nós trabalhamos levantando bases, treinando pessoas, treinando igrejas. A rede de intercessão cobre e apoia, e a rede de missões treina e avança, tá, queridos? Então, aqueles que estão chegando agora, que não conhecem ainda a visão missionária dos Atalaias de Fogo, nós estamos aqui promovendo esse treinamento para fortalecer as bases, mas também para nós integrarmos a outros ministérios, né? Inclusive, você que está chegando agora, né? Que está vindo convidado, né? Por algum líder, por algum atalaia, que Deus te abençoe. Pastores aqui, é o caso aqui dos pastores aqui de Santa Catarina, né?
os pastores aí do norte também que estão chegando. Então, alguns pastores de muitos ministérios, irmãos, que estão vindo pela primeira vez, os nossos, muitos atalaias também dentro das tribos indígenas aí no norte, aí, né, a tribo, nós temos aqui a etnia Mura, nós temos aqui etnias lá de Roraima também, né, que estão participando do curso. Sejam todos bem-vindos. Então, nessa primeira etapa, o curso ele vai ter 4 meses, tá? Nessa primeira etapa agora, nós vamos estar no mês de abril, maio, junho e julho, tá? Então, nesse primeiro mês, querido, nós vamos estudar o livro, nós temos aqui 6 apostilas que nós estudamos, tá? No TLM. Porém, nós vamos estar nessa primeira etapa estudando apenas os 4 livros que nós falamos para vocês. E nessa primeira aula, nós vamos estar trabalhando, tá? Nós vamos estar trabalhando o livro de Êxodo, tá ok? Então, dentro do nosso curso, nós também vamos trabalhar a parte prática. E a parte prática, ela vai ser feita através da Operação Fogo Santo, tá? Então, vocês vão receber aí o plano de operações. Nesse plano de operações, tem a parte do propósito, que já começou. Nós estamos no 3º propósito do ano, tá? Então, eu peço que todos os atalaias e todos os que estão participando do TLM, vamos nos adequar a esse propósito de oração, de consagração também, tá? Porque o TLM faz parte dessa operação. Então, é importante que nós estejamos engajados, estejamos todos participando, e vocês vão ver, ouvir, né, e entender o que Deus quer fazer aí na cidade de vocês, aí no ministério de vocês, porque o nosso Deus, querido, é o mesmo. Não importa a placa, não importa o ministério, nós estamos unidos como igreja para sermos preparados para o arrebatamento, amém? Então, nós estamos aqui com este propósito de que a igreja esteja unida, esteja avançando, e você, pastor, você, pastora, que precisa de ajuda aí no seu ministério, aí na sua cidade, pode entrar em contato conosco, porque nós vamos conversar para ver uma forma de te ajudar, uma forma de te apoiar, uma forma de te ajudar a avançar na obra que Deus colocou nas tuas mãos, amém? Então, quero, sem mais perda de tempo, tá? Gunter, pode avançar, meu querido, aí no nosso slide. Então, Missões Estratégicas Atalaia de Fogo Brasil, Treinamento de Liderança Missionária. Aula 1, Crescimento com Propósito. Essa é a nossa primeira aula de hoje, tá, querido? Se você tem algum caderno, alguma coisa aí, pode anotar, né? O nosso texto base está lá em Mateus, capítulo 13, versículo 30. A nossa leitura bíblica está lá em Êxodo, capítulo 1, versículos 1 a 12, tá? E Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 30, tá ok? Então, você que tem aí a sua Bíblia, tá? Abra a sua Bíblia para nós fazermos essa leitura, tá ok? Nós vamos fazer o seguinte, querido, faça as anotações e aí nós vamos discorrendo aqui, tá? Você acompanha na sua Bíblia aí para a gente não perder tempo, tá ok? Pode passar, guerreiro. Então, nossos objetivos gerais. Primeiro, antes de eu continuar, tá, todos estão ouvindo, estão vendo bem aí, ok? Tá? Então, aqui, depois vai ter um momento para as perguntas, vocês podem entrar no chat aí, tá? Eu vou responder as perguntas que estiverem no chat aqui, para a gente não perder tempo, tá ok? Então, eu vou... Aqui, ó, tem alguns... É só você abrir aí nesse balãozinho que tem aí ao lado aí desses dois bonequinhos que tem aqui no canto, né? Onde está aqui dizendo quantas pessoas tem e tudo mais. Você abre aí, digita a sua pergunta e depois nós vamos ter um momento só para a gente responder essas perguntas, ok? Vamos lá? Então, qual nossos objetivos gerais? Conhecer o propósito de Deus através do êxodo de Israel e sua aplicação tipológica em Cristo e na igreja militante na Terra. Entender o propósito do sacerdócio familiar e sua importância nas missões domésticas para as missões estratégicas e evangelísticas. Tá? Próximo. Identificar as bases de uma liderança multiplicadora nas missões estratégicas evangelísticas. Discernir os desafios de um crescimento com propósito nas missões estratégicas evangelísticas.
determinar as fases de um crescimento com propósito, enfatizar a importância da maturidade do líder para que o propósito do crescimento seja alcançado. E a nossa conclusão. Então, queridos, esses são os nossos objetivos de hoje, tá? Vamos para a nossa introdução. Os filhos de Israel, isso aqui está em Êxodo capítulo 1, versículo 7. Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles, tá? Então, congelou o slide no terceiro tópico, tá? Tá dando para ver direitinho aí o slide, gente? Ok? Tá ok, volta lá na primeira, lá nos objetivos gerais. Ok? Tá, vamos ler novamente aqui para todos aí, todos estão vendo? Irmão. Tá dando para ver aí? Paulo Vargas aí, tudo ok? Tá. Podem verificar. Podemos passar, então? Não se preocupem em anotar muita coisa, porque eu vou repassar para vocês aí, tá? Depois, anotem o que é importante para vocês, tá? Porque muitas coisas que eu vou falar aqui vão ser importantes, mas, assim, depois eu vou repassar para vocês aí o que vocês precisarem. Essa aula aí vai ficar à disposição daqueles que estão assistindo, tá? E para aqueles que não puderam estar conosco, que nós vamos verificar, depois cada líder vai passar vai passar aí para nós a sua tirada de falta, né, para ver quem está junto, porque nós vamos acompanhar isso aí. E aí, aqueles que não puderam, querido, a gente vai repassar a aula gravada, tá? Vamos continuar. Então, primeiramente aqui o tema, né? Que os filhos de Israel, eles frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se. Então, vejam bem, ó, frutificação, tá? O crescimento trouxe a multiplicação, o fortalecimento, e Deus fez com que Israel crescesse muito na terra do Egito, tá? Nós vamos explicar isso aqui com mais detalhes. Então temos aqui, em geral, a palavra propósito vem de dois vocábulos no latim. Primeiro, propósito, que significa intenção ou objetivo, tá? E proponere, que significa colocar à frente, expor à vista. Então, o que acontece? O propósito, querido, ele é muito importante em tudo que nós vamos fazer. Porque nós vamos começar por essa palavra, né? Por essa linha teológica. Porque antes de nós fazermos qualquer missão, antes de nós nos colocarmos sobre o comando de Deus, nós temos que entender qual é esse propósito. Nós temos que entender por que Deus nos chamou, né? Pode continuar, querido. Então, biblicamente, a palavra propósito significa cumprir a vontade de Deus para sua glória, tá? Está lá em Romanos 8, 28, né? Romanos 11, 33 a 38. Então, o que é importante eu entender? Tudo é para a glória de Deus. Hoje em dia tem muitas situações, né, que a gente precisa colocar. Nós precisamos voltar a viver, obrigado, meu amor, voltar a viver o começo, voltar a viver o primeiro amor. Então, a igreja de hoje, ela precisa, irmãos, estar focada em viver o primeiro amor. O livro de Êxodo tem o propósito geral de apresentar o propósito do plano de redenção de Deus para o seu povo. Então, queridos, o livro de Êxodo ele é muito importante nessa área, tá? Tipologicamente, assim como Israel representa o povo escolhido de Deus, o Egito representa o mundo e todos os seus desafios. Moisés também é um tipo de Cristo libertador. Então, aqui, nós vamos entender que tipifica como o Senhor nos tira do mundo que representa o Egito, como ele nos conduz em meio às provações e privações dessa vida, tá? Tudo isso aqui tem a ver
com o propósito do livro de Êxodo. Pode? Como Deus nos protege e nos livra diante dos inimigos que nos cercam. Como os propósitos de Deus estão acima das circunstâncias e jamais se frustram, mesmo que não entendamos. Tá? Mostra claramente o início da Odisseia soberana do poder de Deus sobre os deuses pagãos e manifesta em toda a palavra de Deus. Ou seja, essa batalha ela começa no Éden, lá no Éden, né? Aliás, começa no céu, e ela segue durante toda a Bíblia, mas aqui no livro de Êxodo, ela vai nos mostrar o cerne da batalha, como é que ela aconteceu na Terra, como ela começou na Terra, ok? A presença de Deus direcionando todos os atos soberanos da trajetória do seu povo. Então, como Deus designa o seu povo, né? Os projetos de Deus acontecendo, independente das circunstâncias. Mostra Jesus como anjo do Senhor, pelejando pelo seu povo em toda a Odisseia, contra, né, as potestades das trevas que aprisionavam Israel, tirando seu povo da escravidão. Então, aqui, tipifica a luta, né, a vitória do povo de Deus, mas também a batalha que o povo de Deus enfrenta, que nós, enquanto igreja, enfrentamos hoje, no mundo de hoje. Então, queridos, para entender a doutrina da batalha espiritual, eu preciso começar pelo começo, né? Então, o livro de Êxodo, ele é um livro, tipologicamente, da batalha entre Deus e o mundo, a batalha entre Deus e os deuses pagãos. Então, ali começa um primeiro momento onde o Senhor leva Israel para dentro do maior comando, que é o que eu vou falar agora. Então, Faraó é um dos tipos de anticristo. Nele se cumpre o propósito de Deus e de revelar ao seu povo, de se revelar ao seu povo e manifestar-se como Deus de toda a terra, tá? Então, vamos prosseguir aqui. Até aí alguma dúvida, querido? Alguma pergunta? Algum comentário? Pode prosseguir, então. Nossa introdução. Por um propósito soberano, dentre os filhos de Israel, antes de tudo, Deus enviou José para o Egito. A arqueologia moderna afirma que o faraó dos seus dias era, o nome aqui significa Maalbre Shesh I, ou seja, o nome daquele que, nos dias de José, foi o que recebeu no Egito. Através de grandes provações e privações, o Senhor o livrou e abençoou na terra. Tá? Nós conhecemos bem essa história. Assim como a doutrina de demônios nasceu em Caim, a idolatria nasceu em Nimrod. Dentre os filhos de Cã, os filhos de Misraim estão entre os grandes representantes da feitiçaria ancestral. Então, Misraim é o Egito, é o outro nome para Egito, né? Então, ele é um dos filhos de Cã, tá? Irmão de Cush e irmão de Put. Também chamado de Egito, foi um dos povos cananitas que habita a região do Alto e Baixo Nilo. Tá? Então, é importante eu entender aqui o contexto histórico. Assim como todos os cananitas, os sacerdotes egípcios adoravam os deuses da natureza em todas as suas manifestações, oferecendo elaborados cultos agrários e muitos conhecimentos em várias áreas. Então, como vocês podem ver aqui, o contexto histórico envolve a batalha. Deus, ele ser soberano, né, estabeleceu o seu governo sobre todo o poder daquele tempo. Então, ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito. Quando ele enviou José para o Egito, não foi por acaso. Assim como você não foi enviado por acaso onde você está. Assim como você onde você está, pode parecer que o Egito, pode parecer que as coisas que você está enfrentando aí são coisas que são intransponíveis, né? Mas é importante que você, querido líder, você, querido guerreiro e guerreira, entenda que Deus tem um propósito nas tuas provações, nas tuas privações, nas tuas lutas, nas tuas dificuldades. O Senhor está te usando como você não imagina. Talvez agora, nesse momento, você esteja imaginando, Senhor, como eu posso vencer essa luta dentro da minha casa, dentro do meu ministério, no lugar onde eu estou, mas o Senhor ele está te dizendo agora, eu te levantei com propósito, eu te levantei com um direcionamento para a tua vida que tu ainda não conheces, mas eu vou te revelar, eu vou tocar, vou mostrar o caminho, eu vou mostrar a direção, eu vou te dar a estratégia. É isso que Deus está dizendo para ti agora, tá lá, onde você estiver. É isso que Deus está ministrando ao teu coração agora. Amém? Assim como José, você está passando essa luta, mas você não está sozinho. Tá? No tempo oportuno,
Deus deu um sonho a Faraó, olha só, e ninguém dentre os seus magos e adivinhos conseguiram interpretar. Então, naquela época, isso era muito comum. As entidades revelavam tudo, as entidades revelavam para eles o que ia fazer, ensinavam para eles, só que dessa vez, irmãos, não foi possível, né? Não foi possível, porque Deus foi quem fez aquilo, Deus foi quem mandou aquele sonho. E o que tinha nele? A revelação Deus deu somente a seu servo José. Neste sonho havia um juízo e uma estratégia divina que seria revelada aos olhos de todos através daquele desafio. Esse desafio que você está passando aí agora não é para te destruir, não é para te envergonhar, não é para te parar, mas é para você crer no que Deus vai revelar, para você buscar aquilo que Deus quer fazer nesse lugar, porque Ele vai revelar, Ele vai mostrar, e Ele vai honrar o nome dEle na tua vida e através da tua vida. Creia somente. Nos dias de Faraó, Apop I, um dos primeiros da dinastia Ixa, o Senhor levantou José como o maior dos governadores da história do antigo Egito. Então, aquele desafio, talvez aquela revelação, querido, que você está tendo agora, e Deus entregou aquele sonho, aquilo que muitas vezes você está dizendo assim, pastor, mas é que eu estou ficando louco, eu não consigo esquecer isso. Presta atenção no que eu vou te dizer. Nós estamos vivendo os dias, Deus está revelando coisas que para muitos é loucura. Para muitos é loucura. Tá? Mas eu vou te dizer, as coisas de Deus parecem loucura para o homem natural, mas o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas, porque o Espírito de Deus é com ele. Amém? Então, não deixe para trás aquilo que Deus te entregou. Tome de volta e avance. Continuando, com aquela estratégia, olha só, estratégia de suprimento, acolhimento, mobiliamento, consolidação e distribuição de alimentos, por um tempo favorável, o Senhor estabeleceu. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Seu governo estabeleceu seu governo e propositalmente levou Israel e sua família com cerca de 70 pessoas para a terra de Gósen. Tá? Gósen era a melhor e mais fértil de toda a terra da região do Nilo. Então, preste bem atenção. Israel se estabeleceu e seus filhos cresceram, se fortaleceram, se multiplicaram e encheram toda a terra. Então, é importante eu entender que Deus tem um tempo para todas as coisas. Durante aquela provação, durante aquele momento, Deus preparou o caminho para que a família de Israel chegasse ali naquele lugar. José foi primeiro, tá? Assim como você chegou aí, assim como você está fazendo essa obra agora. Você está recebendo de Deus agora capacitação, e o Senhor vai te usar, porque tem uma geração dentro de você, porque tem um povo esperando por você. Você crê no que Deus está falando aí onde você está? Deus tem um propósito no seu chamado, Deus tem um propósito na sua família, amém? Então, após a morte de José e seus irmãos, vem um rei que não conheceu o Deus de Israel. Mas veja isso. Viu que eles eram maiores e mais fortes que eles. Então, o inimigo sabe. O inimigo sabe que você é maior e que você é mais forte. Por quê? Porque Deus é contigo. Porque Deus te chamou. Porque Deus te fortaleceu. Porque Deus te fez crescer. Porque Deus te fez prosperar. Porque Deus está contigo em todos os teus caminhos. Amém? Mesmo com toda a fúria do inimigo, o propósito de Deus se cumpriu naquela família que guardou a promessa de Deus. Assim como no dia do êxodo de Israel, como servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todo crescimento precisa ter um propósito para servir e agradar ao Senhor, tá? Através dele, o Senhor opera seus desígnios e trabalha no seu plano de salvar e resgatar as almas das mãos do inimigo e de Deus estabelecer seu governo na terra através da sua igreja militante. Entenda, eu e você fomos chamados para conquistar. Fomos chamados para avançar. Deus não nos chamou para nos esquecer. Existe um tempo de preparo. Existe um tempo que Deus vai nos colocar ali em provação, em privação até, mas nunca vai nos deixar só. Você missionário, você atalaia, você guerreiro, você pastor, você pastora, você líder de ministério, entenda que Deus está trabalhando para que venha a colheita, mas precisamos fazer isso aqui que nós vamos aprender agora. O poder do propósito de Deus. Jeremias 29:11 diz, porque sou eu quem conhece os planos que tenho para vocês.
Olha só, diz o Senhor, plano de fazer-os prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Receba aí em nome de Jesus essa palavra. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Então você foi chamado com um propósito. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Entenda, você foi chamado para resgatar almas. Você é um resgatador, você é um guerreiro e uma guerreira. Talvez você esteja dizendo, mas pastor, eu já não tenho mais idade. Quando os seus joelhos se dobram, o céu se abre. Quando você clama, o Senhor te ouve. Quando você fala, o Senhor ele vai te ouvir e ele vai responder a tua oração, porque eu sou prova disso. Eu sou prova de que a oração tem o seu efeito poderoso. Então, hoje nós estamos aqui, querido, porque um dia alguém orou por nós, alguém intercedeu por nós, alguém pode dizer, eu sei que alguém pregou, mas também teve alguém que orou para alguém pregar, porque na grande maioria das vezes, irmãos, existe uma igreja que ora para que Deus levante os atalaias, aqueles que pregam, aqueles que vão aos lugares, hoje mesmo eu estava falando com um pastor que está precisando muito de ajuda, nós vamos ajudá-lo, assim como vamos ajudar você. Talvez você esteja dizendo assim, mas pastor, é impossível para mim, eu não tenho como fazer nada. Querido, você não está sozinho, Deus é contigo, não importa onde seja. Se Deus abrir a porta, nós vamos estar juntos em batalha onde você está. Propósito de Deus na liderança familiar, Êxodo capítulo 1, versículos 1 a 5. Propósito de Deus na vida do líder, presta atenção. Deus levou a família de Israel, a família, presta atenção nessa palavra, tá? Propósito de Deus na vida de um líder, ele começa na nossa família nuclear, que é a nossa família biológica, e na família de Deus, que é a igreja do Senhor, onde nós congregamos, tá? Onde nós congregamos. Quero que você preste atenção no que nós vamos falar aqui. Nossa primeira missão é com os domésticos na fé. É com os domésticos na fé, tá? Então, querido, entenda. Deus, ele quer te usar dentro da tua casa. Primeiramente, dentro da tua casa. Ele quer te usar para o teu esposo, para a tua esposa, para o teu filho. Mas ele também quer te usar para o teu irmão, para o teu próximo. Porque, querido, antes de ser missionário lá na África, e glória a Deus por isso, né? Lá na Guiana, lá na Venezuela, aqui no Rio Grande do Sul, aí no Amazonas, enfim, aonde quer, antes de ir para a Judéia, antes de ir para Samaria, antes de ir para o confim da terra, você tem que começar na sua Jerusalém. Na sua Jerusalém, né? Eu hoje estou aqui na minha Samaria. Mas já fui para a minha Judéia, já estive na minha Jerusalém, né? Hoje, irmãos, eu vivo essa realidade. Eu estou indo para os confins da terra, né? Porque hoje eu estou aqui na minha Samaria, tá? Samaria representa a fronteira entre o restante do mundo, tá? Então, Deus está trabalhando, estou olhando para muitos aqui que estão na sua Samaria também, já saíram de Jerusalém, já passaram pela Judéia, estão na sua Samaria e estão caminhando para os confins da terra. Porque, querido, essa é a etapa, é o que Deus está fazendo aqui, mas eu começo aonde? Eu estou aqui, né? Minha esposa está me apoiando aqui. Aqui, ó, minha retaguarda que vocês estão vendo aqui, isso aqui é um mapa de oração, tá? Aqui nós temos, ó, isso aqui é o mapa dos países perseguidos da terra, aqui está a foto da nossa família, aqui está o nosso... Isso aqui é um projeto de oração que tem aqui na igreja, e nós estamos aqui também fazendo, a Cristina está na frente aqui, né, ajudando aqui, eu estou ali nas correrias também, e nós estamos fazendo, isso aqui faz parte, tá? E o que é isso? O que é isso, irmãos? Eu até vou dizer para você fazer isso aqui na sua casa, fazer um mapa de oração onde você possa orar, onde você possa ministrar, né? Onde você possa aqui, ó, colocar as mãos, dizer, Senhor, eu abençoo, Pai, eu estou orando, nós estamos orando pelos países, estamos orando para Deus nos enviar a estados, enviar a lugares onde as pessoas precisam, né? Aqui a pastora Esté está falando aqui também, e muitos aqui que estão, aqui da igreja aqui do Sul, né? Os quadrangulares aqui do Sul, estão fazendo isso aqui, tá? E tem muitos aí que eu sei que tem na sua casa, mas por que eu estou falando aqui da questão da família? Preste atenção,
Não importa como está o teu filho, a tua esposa, teu esposo. Ah, mas é pastor que tá fora, tá assim, tá... Irmãos, o primeiro resgatado é você. É você. Como é que você vai salvar uma vida se você não está conseguindo se manter de pé? Então, querido, essa aula de hoje é para nós olharmos para dentro das nossas casas, para dentro do nosso coração, para dentro do nosso ministério, para dentro da nossa vida espiritual. Eu não posso, querido, ir lá no campo de batalha resgatar uma pessoa se eu estou preso. Eu não posso ir lá no campo de batalha resgatar uma pessoa se eu estou fraco, se eu estou enfraquecido, se eu estou amarrado, se eu estou entristecido, se eu estou ferido. Então, Atalaia, você que está ouvindo hoje, entenda, não desanime, porque Deus me mostra pessoas desanimadas aqui. Me mostra pessoas feridas, cansadas, sobrecarregadas, líderes que estão pensando em largar o cajado. Ouça o que eu vou te dizer, não largue essa obra, não deixe essa obra, porque Deus está te usando. Você não trabalha para homens. Preste atenção que eu vou lhe dizer. Você não trabalha para homens. Deus usa homens. E nós, a Bíblia diz que nós devemos servi-los como ao Senhor. As autoridades, não importa quem seja, não importa quem seja, se ele seja bom, se ele seja mau, estou falando como líder. O líder assume a sua responsabilidade e diante de Deus ele irá colher o que está plantando, não importa quem seja, para cima ou para baixo, não importa quem seja. O importante é que nós sejamos obedientes à palavra, sejamos fiéis à palavra, sejamos fiéis ao Senhor, independente de circunstâncias, honrando sempre a palavra de Deus. Amém, querido? O tempo de Deus, ele vem com o quê? Ele vem com a frutificação, mas começa na nossa vida e nos da nossa casa, tá? O propósito de Deus em nossa casa, estabelecer uma vocação. Grave essa palavra, uma vocação para cada escolhido dentro de cada família. Entenda, você tem um chamado, e sua família também tem. Seu filho também tem. Ah, não, mas é que ele não quer, não se preocupe, não. Chamado não se força. Chamado não se força. Tá? As coisas de Deus, queridos, não são obrigadas. As coisas de Deus são voluntárias. Só que entenda uma coisa. Aqui, ó, estabelecer uma vocação para cada escolhido. Manifestar a presença de Deus pelo culto familiar. Isso aqui faz toda a diferença. Líder, você que tem a sua família, reúna a sua família para orar, para conversar. Mas nessa conversa não é só você que fala, não. Entendeu? Abre lá para o seu filho falar, para a sua filha falar. Ensine eles a fazer isso. Como diz a palavra, inculca isso na mente dos teus filhos, na tua esposa, no teu esposo. Querido, isso aqui salva vidas. Né? Salva vidas, porque o culto familiar é um princípio de uma célula. É um princípio de uma igreja familiar, porque a igreja é família e família é igreja. Entendeu, queridos? Então, nós precisamos entender que foi assim que o Senhor Deus conquistou o Egito, através de uma família, a família de Israel, 70 pessoas reunidas, eles se transformaram em uma multidão de 2 milhões de pessoas. Você tem noção do que é isso? Pelo poder de quê, querido? Do propósito. Deus tinha um propósito na vida dele. Antes de Jacó ir para o Egito, Deus apareceu para ele e falou: Jacó, eu vou te levar para lá, tu vai prosperar. A tua geração explicou tudo para ele, antes dele passar por tudo aquilo ali. Né? Então, entenda, você já ouviu de Deus muitas promessas, você tem promessa, você tem propósito, e Deus te levou para onde você está e vai te levar a muitos lugares. Mas antes você precisa entender que ele quer começar pela tua casa. Ele quer começar pelo teu ministério. Eu estou olhando para pessoas aqui que pagaram um preço já pela sua família. Meus pais que estão aqui agora pagaram um preço por mim, porque eu me desviei, né? Passei um tempo desviado quando estava no exército. Mas o meu Deus, que nunca me abandonou, estava comigo lá. Um dia, antes de eu terminar esse curso, eu conto parte do meu testemunho. Mas hoje eu quero focar nisso aqui. Né? Então, manifestar a presença de Deus no culto familiar. Primeira missão, Atalaias. Primeira missão dessa semana. Estabeleça o culto familiar na sua casa. Para todos os ministérios que estão aqui agora, tendo essa aula comigo aqui. Estabeleça o culto familiar na sua casa. Ore na sua casa. Então, a primeira missão da semana do TLM
orar na sua casa, ungir tudo, chamar sua família para orar. Vão orar, vão ler a Bíblia. E a partir de hoje, até o final do curso, verifique um dia na semana para você fazer o culto familiar. Amém? Quem concorda, é isso aí, dá um joinha para nós aí, para a gente ver. Tá? Então, tá liberado sobre vocês aí, sobre todos os lugares. Primeira missão, Atalaias, do curso. Tá? Ungir a sua casa todinha. Unja a sua casa, ore, profetize, abençoe. Você vai orar com a sua família, você vai fazer culto familiar. Esse culto familiar vai ser sua célula familiar até o final do curso. Tá? Não é só essa semana, não. Uma vez por semana você vai reunir sua família. Depois eu vou chamar pessoas aqui toda semana para testemunhar aqui, tá? Vou chamar toda semana para testemunhar aqui. Vocês vão ver o que Deus vai fazer. Amém? Então, manifestar a cultura do reino de Deus pelo legado da nossa geração. A cultura judaica, ela foi passada para os egípcios ali naquele momento quando a primeira família de Israel chegou ali. Então, quando eles estavam juntos ali, durante o tempo oportuno, eles prosperaram e eles levaram aquela cultura poderosa deles, para aquela cultura familiar, aquela cultura de clã, para dentro dos egípcios. E foi isso que causou o que vai acontecer agora. Aqui, ó, transferir os valores do reino de Deus, tá? Pelos seus discípulos, tá? Então, gerar discípulos em quem? Nós temos que ser discípulos de Cristo para gerar discípulos para Cristo. Alguma pergunta, querida, até aí? Deixa eu ver como é que está por aqui. Olha aí, tem uns irmãos aqui que já está... Até agora nenhuma pergunta, né? Então, vamos prosseguir. As bases de uma liderança multiplicadora. Vamos ver quais são. Promover a frutificação progressiva e não imediatista da palavra pelo testemunho pessoal. Não pule etapas do tempo da frutificação. Preste bem atenção nisso aqui, ó. A frutificação é progressiva, ela tem etapas, tá? Ela tem etapas, ela tem tempo e momento para acontecer. Então, quando você planta uma semente, ela não nasce da noite para o dia. Você tem que regar, você tem que cuidar. E essa palavra cuidar significa não pular etapas, tá? A criança, o discípulo, a criança espiritual, ela passa por etapas, né? Aquele que você cuida, o seu companheiro que você está cuidando, o seu irmão de julgo que você está cuidando, ele passa por etapas, ele é um ser humano como você. Ele chora, ele sorri, ele tem dificuldades, né? Então, o compartilhamento, para que haja um crescimento, ele vem... Toda mudança que eu quero no meu irmão, começa em mim. Se eu quero que o fofoqueiro deixe de fofocar, eu vou cortar, ó. Eu não vou dar ouvidos à fofoca. Se eu quero que o mentiroso pare de mentir, o que eu faço? Eu procuro viver na verdade. Se eu quero que alguém faça alguma coisa da parte de Deus, eu vou viver eu vou viver. Eu não vou pedir, irmão, é porque a grande maioria das pessoas, irmãos, eles são assim, ó. Fulano, por que não para de mentir? Por que tu não para de fofocar? Enfim, confronta, critica. Faça ao contrário, meu querido. Faça ao contrário. Cuide dessa pessoa com essa dificuldade que ela tem, mostre o amor de Deus e vamos ver o resultado. Entendeu? Vamos ver o resultado. Em vez da gente criticar, em vez da gente apontar, em vez da gente esquecer, em vez da gente jogar fora, pega essa pessoa, olha as qualidades que ele tem, trabalhe as qualidades e transfira os valores de Cristo que está na sua vida. Mas o desafio aí não é Deus mudar a pessoa, é Deus nos mudar. O desafio verdadeiro aí, crente, não é Deus mudar a outra pessoa, porque ninguém muda ninguém. E o trabalho de mudança não é nosso, é do Espírito Santo. Entendeu? Se a pessoa fuma, se a pessoa tem problemas, cuide dela e deixe o Espírito Santo trabalhar, mas primeiro em você, porque o que vier de Cristo tem que passar por ti. Você é o canal, né? Então não pule etapas no crescimento. Não pule, porque se você pular etapa, é aquela situação, o camarada acabou de chegar, tá? Só que tem uma coisa, quem determina o crescimento não é você. Depois de Deus, quem determina o crescimento é o discípulo. É o discípulo. Se ele está crescendo, se ele está se fortalecendo,
Quem somos nós, querido, para pegar e travar o cara? Quem somos nós para travar a pessoa? Né? Pelo contrário. Estabelecer o crescimento com base na frutificação pessoal e não apenas na quantidade, é o que eu estava falando aqui. Consolidação corpo a corpo, um a um, pela prática do relacionamento pessoal. Então, isso aqui é base de liderança multiplicadora. Não importa qual é a dificuldade, se a pessoa vê Cristo em ti, ela vai mudar, ela vai querer Cristo, ela vai querer mudança. Buscar o fortalecimento constante para a multiplicação. Olha só, através de quê? Ensino prático da palavra, minha vida. Oração, minha vida. Jejum, minha vida. Vigilância, minha vida. Valorização, minha vida. A busca da unidade da comunhão, dar a oportunidade de exercer a mordomia. Tudo isso tem que estar na minha vida. Eu tenho que ter o amor. Se eu tiver o amor de Deus, tudo isso aqui, querido, vai fluir naturalmente. Por quê? Porque tudo que eu for fazer é por amor a Cristo, por amor ao reino, por amor às almas. Eu não vou ter expectativas apenas humanas, né? Eu vou fazer as coisas pelo reino de Deus e as coisas vão fluir naturalmente. Os desafios de um crescimento com propósito. Olha só isso aqui. Impacto coletivo, tá? Então, o crescimento real causa impacto pessoal e coletivo, trazendo resistência, oposição e perseguição. Por isso é preciso prudência para não perder o foco do propósito e não ser paralisado. Você vai crescer, mas entenda, vai gerar impacto. Então tem que ter cuidado, porque muitas vezes a pessoa ela está esperando há tanto tempo a bênção, que quando a bênção vem, ela deixa passar. Entendeu? E tem gente que não sabe ser abençoado, né? Ele ora, ele jejua, ele paga preço quando ele está sem a bênção. Mas quando a bênção cai na mão dele, meu irmão, já era. O homem se desvia da noite para o dia. O que aconteceu, meu irmão? Você não vai mais para a igreja? O que aconteceu, meu irmão? Você não vai mais orar? Não, aqui agora eu já tô na bênção, meu irmão. Já recebi minha bênção. Eu disse, sim, mas era só por causa disso que você está orando? Então, meu irmão, não faça isso, porque isso é perda de tempo, né? É por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Por quê? Porque eles buscam, irmãos, sabe? Eles se colocam à disposição ali para receber o que eles querem, né? Então, é muito importante que eu entenda que o impacto coletivo e também individual do crescimento. Eu vou crescer, mas eu tenho que crescer de forma equilibrada, de forma prudente, eu tenho que respeitar as etapas, eu tenho que estar observando ao meu redor. Por quê? Porque isso traz autoridade e poder de alcance. Olha só, exerce a autoridade e poder de Deus naquilo que fazemos para mudar realidades, histórias e geografias. Aquela pequena família, tá? Que na verdade era uma geração, né? Aquela geração, ela gerou um impacto tão grande em uma nação, tá? Que o rei resolveu parar eles. Então, querido, toda vez que você plantar algo, saiba que Deus vai fazer aquilo crescer. Só tem o seguinte, quando chegar vai acontecer isso aqui, ó. Você vai sofrer represália. Mas, meu Deus, eu estou trabalhando para ti. Sim, você está trabalhando para Deus, mas tem um inimigo trabalhando contra. Então, você tem que entender que isso faz parte do processo. Viu, Atalaia? Entenda. Você vai... quando você entra numa luta, você não vai só bater, não. A gente até brinca, né? Eu e um pastor amigo meu, a gente brinca, diz assim, meu irmão, numa luta a gente tem que ter o queixo duro, né? Porque tu dá um soco daqui, tu pega outro de lá. E quando pensar que não, tá todo... Cai, não cai, não, irmão. Segura aí, porque a pancada é forte. Às vezes o cara pega, então, dá-lhe uma e o cara fica pensando, agora eu vou cair. Não vai não, irmão, segura. Porque Deus é contigo, tá? Então, não, pode deixar, o diabo está derrotado. Tá, irmão, mas eu quero saber, não é se o diabo está derrotado, é se nós temos Deus na vida. É isso que nós temos que saber. O diabo está derrotado, ele é um derrotado. Só que se eu não estou com Deus, aí sim, aí a coisa fica feia. Porque ninguém derrota ele se não for Deus. Entendeu? E nós somos combatentes dos céus. Nós não somos super saiyajin, nós não somos a nova Liga da Justiça. Não, irmãos. Atalaia é servo do Senhor. Ele se coloca à disposição de Deus para ouvir o que Deus quer falar, para sentir o que Deus quer no coração dele, para falar o que Deus manda e para fazer o que Deus mandar fazer. Nós somos profetas que buscam viver a vida de Deus, pagar preço. Realmente,
renúncia, humildade, simplicidade, né? Para viver a palavra. Então, aqui, ó, poder de alcance. Porque a autoridade que Deus te deu, ela vai alcançar tão longe, meu amigo. Porque diz assim, mas eu sou só um irmãozinho aqui que fica na porta. Vou te dizer, mano, você está na porta, só que todo mundo que passa lá sente a presença de Deus quando você está lá. Entendeu? Você está limpando o banheiro lá, cantando louvor, e as pessoas estão ouvindo lá e estão chorando, sentindo a presença de Deus. Você está limpando a igreja lá, varrendo, e as pessoas estão cantando louvor e orando ao Senhor, falando mistério de Deus, e Deus está falando com pessoas lá fora. Você está lavando a louça lá, sentindo a presença de Deus, e as pessoas estão sentindo a presença de Deus onde você está. Entenda que Deus está onde ele é invocado. Muitas pessoas estão preocupadas com o altar. Escuta o que eu vou te falar. Você é o altar. Você é o altar onde você estiver. Não te preocupa com grandes oportunidades, com grandes títulos, porque isso aí, querido, são coisas que nós vamos prestar conta diante de Deus. Não te preocupa com aquele que não te dá oportunidade, que não quer que você esteja ali. Somente ora e te coloca na posição, porque quando Deus quiser, homem nenhum vai te parar. Ninguém vai te tirar de lá. Deus vai te colocar lá e ninguém te tira de lá. Entendeu? E se Deus quiser, Deus tira quem ele quiser para colocar outra pessoa no lugar. Deus é assim. Deus levanta e Deus abate. Mas tem que estar com Deus. Então, o posicionamento situacional. A multiplicação gera posicionamento frente à oposição. Resistência e perseguição do inimigo conforme a direção de Deus. Então, quando você, a cada luta que vem, você se posiciona de forma diferente. Entendeu? Então, onde é o ataque? É na família? Onde é o ataque? É na célula? Onde é o ataque? É na igreja? Então, vamos lá. Vamos ver o que nós vamos fazer. Deus me dá estratégia. Com quem que eu tenho que conversar? Como eu devo agir? Porque muitas vezes, irmão, a gente já fica logo, né? Não dá para mim, isso aí não é para mim. Irmão, tudo que nós tivermos que fazer, nós temos que levar a Deus em oração e se posicionar para receber dele a estratégia. O Senhor vai nos dar essa estratégia, o Senhor vai nos dar essa direção. Amém? Esse é o desafio de um crescimento com propósito. Então, a visão estratégica. O propósito do crescimento é encher a terra, que nos foi confiada com os discípulos de Cristo. A cada situação, o Senhor dará a direção para cumprir o propósito. Preste bem atenção. Ó. Desafios, quais são os desafios? Impacto coletivo e pessoal, autoridade e poder de alcance, posicionamento situacional e visão estratégica. Eu preciso entender que minha visão tem que ser de crescimento, mas eu tenho que ir passo a passo, como foi explicado no início. Né? Eu não posso querer pular etapas. Eu tenho que deixar Deus agir e tem que ser um instrumento de Deus. O crescimento traz muitos perigos. Esses aqui que eu estou te dizendo. Tá? Muitas vezes você está sentado ali só orando, mas quando você se levanta para pregar, quando você se levanta para evangelizar, o inimigo levanta alguém para te paralisar. E é assim que funciona. Tá? Não, mas não é assim, não sei que tem e tal. Você tem que, na verdade, meu irmão, você tem que confiar no Senhor e esperar nele, porque o momento de Deus vai chegar na tua vida. Amém? Pode passar. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Êxodo capítulo 1, versículos 11 a 13. Preste atenção. O seu crescimento incomoda o inimigo. O crescimento que Deus deu, a obra que colocou nas tuas mãos, incomoda o inimigo. Então, preste atenção. Preste atenção. Tudo que você está fazendo está incomodando o inimigo, mas olha isso aqui, ó. Quanto mais os afligiam, quanto mais aflição, tá? Mais se multiplicava, mais cresciam, de maneira que enfadavam por causa dos filhos de Israel. Então, o inimigo ele fica atormentado, ele fica, né, cada vez mais aflito. Por quê? Porque a igreja não para, meu irmão. A igreja militante, a igreja que avança, a igreja que impacta esse mundo, é a igreja que se move. É a igreja que responde aos céus. É a igreja que o céu responde a ela. Por quê? Porque quando você se move, os anjos se movem. Quando você ora, o céu se abre. Quando você se posiciona, Deus muda a geografia, Deus muda a história, como você vai ver aqui. Por causa dessa pequena família, Deus mudou toda a história do Egito.
toda a história do Egito. E por que não muda do teu bairro? Por que não muda da tua cidade? Por que não muda do lugar onde tu está? Meu irmão, pode mudar qualquer coisa, basta você crer, basta você colocar-se na posição onde você está. Amém? Vamos avançar. Fase de um crescimento com propósito. Veja bem. E cercando-se dele os discípulos, olha só isso aqui, ó, Mateus 13, 10 a 30, tá? Preste atenção aqui no que Deus vai falar conosco. Aqui é Jesus falando, amados, tá? Acercando-se dele os discípulos, disseram, por que eles falam por parábolas? Ele respondendo, Jesus disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Então preste atenção. Aquele que busca, aquele que faz a obra, ele tem conhecimento dos mistérios de Deus. Aquele que cumpre a missão, ele vai além do conhecimento das quatro paredes. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Isso aqui é muito sério, irmão. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. Tá? Agora olha isso aqui, ó. O Senhor Jesus nos ensina que conhecimento da palavra, tá? Qual é a primeira fase do crescimento? É o conhecimento da palavra e da vontade de Deus para o que vamos fazer. Então, querido, não adianta tentar cumprir uma missão se não sabemos o que Deus quer que venhamos a fazer. Não é pela minha palavra, não é pela tua palavra, não é pelo nosso conhecimento, não é pela nossa capacidade. É o quê? Pela vontade de Deus. É fundamental para alinharmos a nossa vontade com a vontade dele. Tá? E o reino de Deus se estabeleça no lugar onde a missão será cumprida. Onde é que você está? Pastor, é difícil demais. Ninguém me ouve. Ninguém quer me dar oportunidade. Presta atenção, porque você precisa alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. Tá? Muitas vezes nós nos pegamos guerreando contra Deus, dizendo que a nossa vontade é dele e assim por diante. Na verdade, querido, nós precisamos estar prontos a ouvir o que Deus tem para fazer, porque a igreja que vai morar no céu é aquela que ouve a voz do Espírito Santo. Pode passar, querido. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Essa é a geração que você está pregando. Essa é a geração que eu estou pregando. Essa é a geração que nós estamos congregando. Porque Jesus estava falando em parábolas. Por quê? Porque esse povo tinha um coração duro. Então, o que acontece? Quando eu prego a palavra, quando você prega a palavra, você está pregando para uma geração nesse nível, que não entende, que não ouve, que muitas vezes está sendo um coração endurecido. Isso aqui é Jesus falando. E foi Jesus que pregou. Imagina eu e você, né? Imagina eu e você. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque, em verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem e não viram, e ouvir o que vos ouvis e não ouviram. Então, querido, somos abençoados. Somos a geração, né, que tem uma visão clara do propósito do propósito de Deus e traz discernimento e cumprimento profético sobre as realidades, histórias e geografias de cada lugar onde estamos servindo como missionários. Então, você, onde você está, você é um instrumento de mudança. Você é um instrumento de transformação. É muito importante que eu entenda isso. É muito importante. Porque eu não sou uma pessoa que está isolada ali no meio do nada. Não, nós somos instrumentos. Nós somos pessoas que Deus escolheu para transformar histórias, geografias, mas isso tem um preço. E o preço é isso aqui, ó. Ouvir, ver e fazer aquilo que Deus nos manda. Tá? Pode prosseguir. A terceira coisa. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Tá? O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra
e fica infrutífera, tá? Então, olha só isso aqui, ó. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30, tá? Jesus nos ensina que para que haja uma colheita abundante, cada semente deve ser cuidada com um propósito de multiplicar, cada um em sua condição e realidade. Irmãos, o maior desafio que a gente tem visto aqui é que, às vezes, um líder de 10, 20 anos, ele quer que um novato, que mal sabe andar, espiritualmente falando, produza o que ele já faz há 20 anos, irmãos. Isso não tem nenhum cabimento, entendeu? Isso não tem nenhum cabimento de você chegar lá já com habilidades, etc., já com uma vida alicerçada, e a gente chegar assim e cobrar de uma pessoa que está chegando, né? Então, cada um tem a sua realidade, cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua cadência, ok? Então, nós devemos cuidar dessas pessoas, nós devemos cuidar dessa obra, conforme a realidade que Deus nos concede. Outra coisa, ó, para que haja uma colheita abundante, cada um deve ser cuidado como um propósito, tá? Jesus está dizendo aqui, ó, que quem prospera é aquele que ouve, tá? Mas o que ouve a palavra e compreende, dá fruto. O que é ouvir e compreender? É praticar. É praticar. Se você pratica, vai dar fruto. E se vai dar fruto, vai crescer. Isso aqui é o processo natural, queridos. Não precisa, né? Vai ter estratégia? Vai. Vai ter cuidado? Vai. Mas o mais importante está aqui. Posicionamento para que haja crescimento de dentro para fora. Amém? Propô-lhes aqui. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Olha aqui, ó, isso aqui já fala de missões específicas, tá? Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Presta bem atenção nisso aqui. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeou tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quero que, pois, que vamos arrancá-lo? Presta atenção nisso aqui. É a primeira coisa que a gente faz. Eu vou falar no linguajar popular. Rapaz, esse pereba aí, meu amigo, ninguém quer isso não, entendeu? Tira esse homem daqui, manda logo, sapeca logo ele daqui, porque isso aí lá presta, meu amigo. Né? Tira isso daí, ninguém quer cuidar disso não, meu amigo. Isso é só perda de tempo. Primeira coisa que a gente fala, irmãos, porque ninguém quer, né? Ninguém quer investir tempo, ninguém quer cuidar, ninguém tem paciência, mas a verdade é essa. A pergunta que eu faço, se fizessem isso com a gente, o que aconteceria? Será que a gente estava aqui agora? Irmãos, eu digo logo, se os meus líderes não tivessem paciência, irmão, porque eu não era fácil, né? Eu não era fácil, irmãos. Meu Deus do céu, quando eu me lembro o que eles passaram para eu poder ser o que eu sou hoje, né? Então, irmão, tenha, né, o fruto do Espírito para cuidar dessas pessoas. Porque não adianta nada, irmão. A gente diz assim, ó, vamos para a guerra, né? É como eu disse, entrou lá é o leão. Deus o livre, meu amigo. O homem já chega lá, dá um rugidão que vai lá do outro lado. Quando ele chega no meio da guerra, já está miando já, porque está igual um gato, né? Não aguenta mais nada. Deu 3 passos, já caiu, levou 3 quedas, e aí, cadê? Olhou para o outro já correu, ele está sozinho, e agora? Agora sim, agora é a hora do inimigo ficar gigante, né? Por quê? Porque, na verdade, é melhor que sejam 2, um cuidando do outro, tá? Porque o cara chega lá, não, mas é que eu sou cheio de poder, eu oro, eu jejuo, eu pago o preço, mas um dia tu cansa, meu irmão. Um dia tu cai, um dia tu sente dificuldade, né? Não é todo dia que a gente está forte, não, meu irmão. Tem hora que o camarada quer chutar o balde mesmo. Só tem uma coisa aqui, ó. Né? E a gente tem que lutar, não é contra o irmão lá de fora, não, é contra o irmão sentado do nosso lado. O inimigo não é brincadeira, irmãos. Olha aqui, ó. Ele semeou o joio. Quem é o joio? É aquela pessoa, irmãos, que não dá lugar a Deus. É o coração duro lá do início da palavra. Entendeu? É aquela pessoa que não está nem aí. Vocês estão aqui uma hora dessa pagando preço. Estão semeando em terra fértil. Entendeu? Que é o coração de vocês. E que Deus vai dar. Aqui, ó.
30, 60 e 100 por um. Receba aí em nome de Jesus. Tem pessoa aqui que já está frutificando, entendeu? Tem pessoas aqui que já estão frutificando. Por quê? Porque está ouvindo a palavra, está recebendo a palavra e vai frutificar em nome de Jesus. Tá? Então está aqui, ó. Não faça nada. Está aqui, ó. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, porque por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar. O trigo ajuntai-o no celeiro. Presta atenção no que eu vou te dizer. Estamos no tempo do joio ser tirado do meio da igreja. Vou repetir. Estamos no tempo do joio ser tirado do meio da igreja. Deus está pesando a mão sobre a igreja na terra. Estamos no juízo da igreja. Líderes, irmãos e irmãs estão caindo. Muitos estão caindo. As máscaras estão caindo. Irmãos, eu estava vendo esse dia no jornal aí, pastores, líderes, sendo a coisa mais horrível, irmãos. Entendeu? Eu não vou nem... É terrível. Então, o que a gente diz nessa hora? Diga misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, porque nós que estamos de pé, a gente tem que olhar para não cair, irmão. É a Bíblia que diz isso. Ah, mas o fulano... Não, irmão, não aponte, não. Sabe de uma coisa, irmãos? É aquela velha história. Um dia esses homens, essas mulheres, eles foram pregadores do evangelho, eles foram pessoas mais... O que fez eles cair? É isso que a gente tem que pensar, irmãos. Entendeu? É isso que nós temos que pensar. O que fez um homem desse, um presidente de uma igreja, né? Um pastor, uma pastora, uma família dessa que era tão, né, abençoada, de repente está aí nas redes sociais sendo defamado, irmão? Isso é terrível, irmão. Mas só que nós não devemos nos escandalizar com isso, não. Porque isso é a Bíblia que está dizendo, né? Nós temos que olhar para a palavra, entender que esse povo um dia foi como nós. Um dia eles oraram, um dia eles também pregaram, um dia eles também fizeram o que você e eu estamos fazendo. Quem sabe Deus fez até mais na vida deles do que não fez na nossa. Mas eles caíram. E agora, irmãos? Está aqui, ó. É o tempo disso acontecer. É o tempo da ceifa. Deus está ceifando, irmãos. Uns estão morrendo, outros estão sendo envergonhados. Jesus está voltando para muita gente. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de ouvir o evangelho nos dizer assim, ó, olha para dentro da tua casa, olha para dentro do teu ministério, olha para dentro do teu coração, porque eu vou te usar. Deus está dizendo isso para ti. Eu vou cuidar de ti hoje para te cuidar de outros amanhã. Eu vou te levantar hoje para te levantar outros amanhã. Deus não vai te deixar prostrado. A palavra diz que o justo pode cair 7 vezes, mas Deus o levantará. Então você não vai ficar prostrado. Se você chegou nessa aula hoje pensando em desistir, você não vai desistir, porque o Senhor é contigo. Pode passar, querido. Conclusão. Olha só essa palavra aqui. Preste atenção nisso aqui e receba em nome de Jesus. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que nos foi dada. Falando isto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as Escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais de vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14 a 18. E com essa palavra eu concluo essa aula de hoje, né? Para dizer a você, querido, que ninguém é descartável. Ninguém é descartável, né? E agora nós estamos abrindo aqui para aqueles que quiserem fazer a pergunta, né? Fazer alguma pergunta, algum comentário. Vamos liberar o áudio, tá? Vamos liberar o áudio. Aí, um por vez, tá? Levanta a mão e aí aquele que quiser perguntar pode falar, tá?
Tá ok. Vamos lá, quem quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário, pode levantar a mão. Daqui dos que eu estou vendo. No caso, se ninguém tiver nenhuma pergunta, querido, nós vamos prosseguir aqui. Amém. Glória a Deus. Entendemos que o recado está dado, né? Que o Senhor ele está falando conosco, que todos entenderam, tá? Então, a primeira missão, querido, aqui do TLM, já para você aí, líder, para você das bases, todos os que estão fazendo o curso conosco, a partir dessa semana, né? Esteja fazendo, unja a sua casa, tá? Consagre a sua casa, reúna a sua família, orem juntos, estabeleça o relógio de oração aí na sua casa, tá? Por que isso, queridos? Porque exatamente, é isso aí, Paulo Vargas. Já entramos na diáspora de fogo, né? Presta atenção, Atalaia. Leiam o plano de operações da Operação Fogo Santo, tá? Eu vou passar aí no grupo para quem não tem. O líder que não tiver, nos pergunte aí, porque é muito importante. Tem várias atividades lá para fazer, né? Conselho de guerra, que nós vamos explicar tudinho aqui, tá? As bases aí se estabeleçam porque a operação já está em andamento, tá? Então, o mapeamento, mas a primeira atividade que é para fazer é a questão do culto familiar, para fortalecer a família, tá? Coloque a sua família debaixo de oração, posicione sua família, porque nós vamos para a guerra. Amém, Atalaias? Nós vamos para a guerra. E isso aqui, irmãos, é uma convocação de Deus para todos vocês que estão entrando. Eu quero saudar aqui os irmãos de Portugal, né? Também que vão receber aí a ministração, tá? Que Deus abençoe. Vocês não estão sozinhos. E em breve nós vamos estar aí em Portugal. Pode escrever. Então, vamos estar aí também nos estados que estão nos assistindo, nos países que estão nos assistindo, tá? Nossos irmãos aí da Guiana, né? Guiana inglesa, né? Estão conosco aí. Alguns irmãos da Venezuela também. Alguns irmãos aqui, os irmãos de Roraima, os irmãos também dos outros estados que estão conosco aqui do sul, dos estados aí no norte. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça todos os ministérios. Nossos irmãos aqui, pastores, pastoras aqui da Quadrangular, que Deus possa fortalecer cada dia mais. Muito obrigado, queridos. Nós estamos encerrando aqui mais a nossa primeira aula, a nossa primeira noite juntos. Obrigado por você ter ficado conosco aqui. Vamos ler o livro de Êxodo, tá? Para a próxima aula ali, nós vamos dar continuidade ao que nós começamos aqui hoje, amém? Então, que Deus abençoe e vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, pela vida de cada um, de cada uma que aqui está. Agora nos fortalece, meu Deus, e nos direciona, Pai, a avançar. Nós queremos estar, Senhor, fazendo a Tua obra, nós queremos estar, Senhor, fazendo a Tua vontade. Por isso nós te oramos, nós te agradecemos, Pai. Meu Deus, eu oro por todas as famílias, Pai, aqui representadas, Pai, todos os ministérios, meu Pai, em todos os estados, em todos os países onde Tu estás levando esta palavra, meu Pai. Aqui, como teu servo, como igreja, eu oro e eu declaro, Pai, sobre esta família, Pai, a tua proteção. Eu declaro sobre esta casa, sobre este ministério, sobre este celeiro, meu Deus, a tua prosperidade, Pai, a tua vitória. Meu Pai, se há alguém, Senhor, que não está, Pai, bem na tua presença, que está fraco, está caído, nós declaramos a vitória, nós declaramos, Senhor, que se levante, que seja curado, que se há um enfermo no nosso meio, nós ministramos a cura agora em nome de Jesus. Receba a cura agora onde você está, aí na sua casa, no seu trabalho, aí onde você está recebendo a sua oração, receba a cura agora em nome de Jesus. Nós oramos e eu quero te agradecer pela vida de cada um, Pai, pela vida de cada pastor, de cada pastora, de cada líder, Pai, que está recebendo essa ministração, que está recebendo, Pai, esse direcionamento, Pai. Assim nós te oramos e nós te agradecemos uma semana abençoada para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Queridos, muito obrigado. Que Deus possa abençoar, né? Vamos avançar em nome de Jesus, tá? Não desista, não desista. Nós estamos só começando e tem muita coisa boa pela frente. Amém, queridos?
Forte abraço. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Abençoe todos os irmãos aí do sul, aqui do norte, todos que estão ainda conosco aqui, concluindo essa aula abençoada para a glória de Deus. Forte abraço a todos. Pai do Senhor. Amém, pai. Obrigado. Forte abraço aí. Estou Wilson, líder dos Atalaias de Fogo no Amazonas. E meu pai também. O senhor está em Manaus ou o senhor está em Pitinga? Sim, eu estou em Manaus. Eu demorei a entrar porque eu estava em uma reunião de liderança aqui com os pastores auxiliares, pastor Aide, pastor Anne, pastora Fátima, tratando aqui do encaminhamento dos pastores, diáconos, os novos pastores, né, novos diáconos, e também os pastores que vão ser ordenados agora na convenção. E agora que terminou a reunião, mas Amém, pai. participamos, estamos aqui ainda. Sou agradecido a Deus pela aula de grande, foi muito edificante para nossas vidas, tá? Um abraço a todos aí. Mas... Amém, querido. Obrigado. Obrigado, pastor Wilson. Obrigado, Ô, Ganta, que pastor. nos ajudou. Pai Senhor, Pai do Senhor, irmã pastor. Dileia, tudo Deus bem? abençoe. Amém. Deus abençoe. Obrigado pelo ensinamento. Uma bênção para a glória de Glória a Deus. Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai Senhor, meu pastor. Um Pai Senhor, abraço do pastora pastor Lila. Beto, também do Dói hoje, se recolheu. Tá? Amém, Deixa um abraço aí. Deus amém. abençoe a pastora e todos que estão aí conosco. Tá bom? Estamos juntos. Estamos Amém, pastor Lila. trabalhando. Obrigado. Tem oração aí pelo final de semana, que a gente já vai estar no curso. Tá bom? Amém. Que Deus abençoe lá toda a região sul aí, tá? Um abraço aí para toda a equipe que está conosco aí, vocês aí. Deus abençoe. Obrigada. Pai do Senhor, Edileia. Amém. Glória a Deus. Pai Senhor, minha líder de excelência. Pastor Newton Frota, que Deus abençoe toda a equipe aí de Altazes, né? O pastor Gonçalves também, todos os pastores que estão conosco aqui. Que vamos ver aqui o nome do pessoal que está aqui na equipe. Boa noite, meu pastor. Boa noite, meu líder. A paz do Senhor a todos aí que estão participando da nossa primeira aula do TLM. Eu estou com a base lá em Altaz, graças a Deus, os irmãos estão reunidos lá na casa pastoral, no comando da pastora Nazaré, minha esposa. Amém. E eu estou em viagem, pastor Tom. Eu estou em viagem, eu estou agora no Castanho, eu trouxe meu pai para a gente ir aqui no hospital com ele. Estou cuidando do meu pai, da saúde do meu pai. Mas graças a Deus que a gente pôde também estar participando da aula aí. De muito proveito, como falou aí meu amigo, pastor Wilson. Aula muito proveitosa. Obrigado, pastor Tom, pelos ensinamentos. Amanhã, Amém, se Deus pastor. quiser, em nome Obrigado. de Jesus. Eu que agradeço de volta. vocês aí pela oração. Amém. Pedir oração dos nobres colegas aí a todos, pela saúde do meu pai. Amém, querido. Amém. Vamos estar juntos em oração em nome de Jesus. Amém, pastor Tom. Deus abençoe. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Olha aí o pessoal daqui, né, do Rio Grande do Sul também, que Deus abençoe. Tá? Nós temos aqui vários irmãos ainda que estão aqui conosco, né? Um abraço para vocês aí, meu irmão. Todos vocês que estão aqui conosco aí, que eu estou vendo aqui, nós temos alguns irmãos ainda, temos vários ainda aqui conosco, tá? Que Deus te abençoe. Nós estamos aqui com vários aqui do Sul e também estamos com vários aí do Norte também, né? De outros estados que estão aqui. Um forte abraço. Tem vários aqui, né? Estamos aqui, ó. Deixa eu ver aqui, daqui do Sul. Vários nomes aqui, querido. Deus abençoe vocês, tá? Eu quero nossos irmãos aí de Figueiredo, irmão Gilson, irmã Lenice, tá? Todos que estão aí participando conosco, querido, tá? Da equipe aí de Figueiredo, Deus vos abençoe. Os irmãos aqui do Sul que eu estou vendo aqui, né? O Roger aqui, que está aqui, irmã Sabrina, pastor Esté, que estava aqui conosco agora há pouco, tá? O Giovanni, que está ali também, a nossa célula. Boa noite. E vários irmãos aqui Paz do do Sul Senhor. também, tá? Que Deus possa abençoar, que Deus possa fortalecer. Estamos avançando em nome de Jesus. E o grande segredo, irmãos, é o que nós estamos fazendo. É nos colocar à disposição do Senhor para Ele nos usar como Ele quer usar. Tá? Então,
Vamos avançar em nome de Jesus. Uma boa noite a todos.